Entrevista coletiva de Rafael Paiva após a vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0. Olha o que ele falou. Acho que é isso, da parte física realmente a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos um jogo contra o Fluminense no final de semana. Então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. E o Atlético, né, valorizou demais, já foi assim na semana passada e em São Januário também. No segundo tempo, pressionou, o Vasco teve que jogar com muito coração. Você concorda, Rafa? Concordo. Acho que a gente conseguiu jogar com mais inteligência no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo a gente jogou mais pela transpiração do que realmente pela organização ali. Acho que os momentos que a gente poderia transitar e matar, a gente não teve a frieza necessária para matar o jogo, porque o Atlético deu o contra-ataque para a gente e a gente não conseguiu encaixar. E por isso que a gente, de novo, carregou o sofrimento até o final do jogo. Mas, apesar do Atlético não ter conquistado os resultados, né, tanto com o Mancini, agora com o Humberto, é uma equipe potente, com bons jogadores e tenho certeza que eles vão evoluir aí. Rafael João Silva, canal Atenção Vascaínos. Eu queria que você explicasse um pouco a mudança desse Vasco, e até fazendo um pouco da sua trajetória. Começou com 4 vitórias, o time jogando bem, apresentando desempenho e, consequentemente, resultado, né? O Vasco, de um tempo para cá, ele caiu de rendimento, isso é notório, mas me chamou a atenção a mudança de esquema. O Vasco jogava mais no 4-2-3-1 e agora, né, voltou a jogar no 4-3-3, né, ou pelo menos com uma trinca de volantes. E chamou a atenção jogadores que talvez não vinham sendo tão utilizados, como o próprio Galdames retornando, e o David, que vinha como titular, sequer entrando. Eu sei que você respondeu o companheiro sobre as trocas, mas especificamente, o Galdames, o JP, o próprio GB, né, talvez um jogador, por que não um jogador com mais velocidade? Por que abrir mão desse esquema? O que fez você abrir mão desse esquema de 4-2-3-1, com 2 pontas mais agudos né, no ataque, e priorizou, por exemplo, hoje o GB com o Verratti? Queria que você explicasse um pouco sobre isso, e esses jogadores que ora não jogavam e agora estão jogando. Obrigado. Bom, sobre os jogadores, a gente fala que a gente precisa potencializar mais jogadores no grupo, né? É impossível você ter 11 jogadores e pensando 10 de linha, né? Goleiro a gente troca menos, e 3, 4 trocas, né? É muito pouco. Então a gente tem que colocar no jogo alguns jogadores, a gente precisa ver e precisa desenvolver, precisa dar minutagem, porque a gente vai precisar deles para os próximos jogos. A gente está tentando oxigenar o grupo e manter mais jogadores no nível satisfatório, né? Em relação à organização, né, do 4-2-3-1, a gente está tentando buscar a melhor maneira da gente controlar o jogo, né? Eu acho que a gente tem oscilado, a gente foi bem no 2-3-1, depois a gente sofreu alguns jogos, daí a gente tentou controlar colocando mais jogadores dentro, a gente conseguiu... principalmente contra o Red Bull, mas a gente não conseguiu manter até o final. É a busca incessante para a gente tentar encontrar a melhor forma de jogar bem. Acho que a gente tem oscilado, a gente tem total consciência disso. No mesmo jogo a gente tem oscilado. A gente gostaria de iniciar no minuto 1 ao 90 jogando muito bem. A gente ainda não conseguiu encontrar isso, principalmente nos últimos jogos, né? Então a gente está tentando, através de jogadores, de organização, de estrutura, tentar buscar esse jogo. E a gente vai em busca dele, de jogar bem do início ao fim. É o que mais a gente almeja e a gente sabe que jogando bem a gente vai estar cada vez mais próximo das vitórias, né? Mas a gente está oportunizando vários jogadores porque a gente sabe que
esse segundo turno aí do Brasileiro, agora as quartas de final da Copa do Brasil, vai exigir que a gente tenha mais jogadores preparados para esse nível de jogo. Boa noite, Joel. Sérgio, do podcast Cosmaltino. O time fez um primeiro tempo bom, fez o gol no final, conseguiu pressionar, e no segundo tempo voltou todo recuado e parecia até um outro time. Como você falou, sofreu e sofreu muito. O que está acontecendo? Invariavelmente isso vem acontecendo em jogos do Vasco quando está na frente do placar, recua muito. É isso, a gente cobra muito dos jogadores, de tentar jogar o tempo todo, né? E a gente não conseguiu no segundo tempo, né? A gente até tentou buscar algumas trocas para ter mais a posse, ter mais o controle do jogo. Acho que passa muito pelo também o mérito do adversário, né? Porque pressionou mais, correu mais risco, ficou mais alto. Eles deixaram a gente jogar um pouco mais no início do jogo e a gente conseguiu construir bem. Mas passou também pela nossa, talvez, falta de confiança de jogar, de jogar no limite do erro. Acho que chega um momento que a gente não quer errar e acaba alongando demais uma bola e a gente não ganha a segunda bola e acaba virando uma avalanche de você não conseguir jogar, né? Então a gente está tentando trabalhar muito em cima disso, muito mais pelo vídeo do que em campo, que a gente não consegue trabalhar em campo, mas a gente tem total consciência disso e a gente vai buscar evoluir nesse sentido aí. Boa noite, pai Gabriel Rodrigues de Trivela aqui. Parabéns pela classificação. Você já falou algumas vezes dessa maratona de jogos que o Vasco vem tendo e sobre quanto o Vasco tem sofrido fisicamente. O Vasco perdeu o Coutinho agora por um problema muscular e tem a situação do Piton também, que provavelmente ainda é recente, né? Mas queria até perguntar para você se já tem alguma informação, se tem alguma avaliação prévia do que aconteceu, o que pode acontecer com o Lucas Piton e qual a falta que ele pode fazer, até porque, aproveitando ele participou do lance do gol, né? Fala da importância dele e a falta que ele pode fazer. O Piton é um jogador fundamental para a gente, né? Um jogador de qualidade, defende bem. E só que ele está sentindo uma maratona de jogos, né? Hoje ele sentiu um desconforto ali no jogo, um cansaço e ele não quis correr o risco, né? Por isso que a gente fez a troca e a gente precisa avaliar melhor amanhã. Eu acredito que não seja nada grave, mas a gente precisa avaliar amanhã. Mas isso faz parte dessa rotina pesada de jogos, né? Jogos desse nível, a sequência que a gente pegou fora de casa, as viagens, enfim. Por isso que a gente tem que potencializar mais jogadores, porque se em algum momento a gente não puder contar com ele, a gente já tem que ter um outro jogador preparado, pronto para jogar, com uma minutagem mais alta. E a gente confia muito no nosso elenco. A gente sabe que jogadores do nível do Piton é muito difícil de você ter vários, né, na mesma posição, mas a gente vai trabalhar para evoluir mais jogadores aí, para estarem prontos se precisar. Tem entrevista coletiva de Rafael Paiva, técnico do Vasco, após a vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0.